eu sei, minha irmã, que é muito natural, né, que você pense assim, mas eu não fiz as coisas do jeito do Senhor, eu não casei virgem, eu não tive, assim, a bênção do Senhor, dos meus pais, muitas vezes, eu não fiz as coisas do jeito que, né, deveria ser em relação ao casamento, quando eu conheci meu marido, e aí a gente fez as coisas porque a gente estava encantado e porque a gente decidiu por nós mesmos. E é muito natural que você pense assim, nessa fase, né, do início do deserto, de sofrimento, de humilhação, de saber que tem amante, de começar a ver as atitudes do seu marido, como elas estão. Então, é natural que você pense assim, mas aí você vai para onde? Para o manual de vida, que é a Bíblia. Lá existe a resposta, minha irmã, para qualquer pergunta que você tiver. Existe uma situação para qualquer pergunta, né, em relação a esse tempo, ao tempo passado, porque a Bíblia é atemporal. Não era para aquele tempo, nem é para o tempo futuro, é para todo o tempo. Então eu quero te mostrar aqui na Bíblia que para Deus a aliança é algo eterno. E essa é uma pergunta muito frequente, né? Eu lembro que na minha época de deserto eu também fiz essa pergunta para mim mesma, para Deus, né? Para os líderes, né? Meus líderes também. E eu entendo que existem coisas que são específicas de Deus para você. Por exemplo, cada um tem a sua própria experiência com Deus. Deus não está dentro de uma caixinha, né, que vai fazer a mesma coisa com todo mundo do mesmo jeito. Foi diferente com Abraão, quando ele chamou, foi diferente com Davi, com Samuel. Cada um teve o seu propósito individual, sendo que o propósito em comum de todos é sempre o mesmo, né, o reino de Deus. Então, quando a gente fala aqui de casamento, você pode dizer, mas eu casei tão empolgada, eu fui lá e assinei os papéis, e hoje eu entendo que, na verdade, aquele não era o homem de Deus para mim, né? Eu entendo que não teve a bênção do Senhor. Essas coisas não têm nada a ver com o reino de Deus, porque quando você firma uma aliança, é diferente. Então, eu queria dizer para você que eu tenho alguns exemplos aqui de algumas irmãs próximas a mim, que em determinado momento, elas se preocuparam em relação à vaidade, né? Uma delas, ela usava salto, e quando ela usava salto, ela se sentia, né? Ficava um pouco orgulhosa e tal. E ela disse que o Senhor foi bem específica com ela, falou assim, você vai passar um tempo sem usar salto. Mas era por conta do coração dela em relação ao salto. Existe algum problema em usar salto? Seria um absurdo dizer que existe. E então essa irmã recebeu essa mensagem do Senhor para ela, era o coração dela que estava daquele jeito. Já pensou se ela faz disso uma doutrina? Ninguém mais pode usar salto porque Deus falou comigo. Não, Deus falou com ela para ela. Da mesma forma que uma outra irmã, né? Ela tinha muita preocupação em pintar o cabelo. E em uma determinada data ela queria, né, adquirir algumas caixas para deixar ali de reserva, porque ela não podia ficar sem a tinta do cabelo. E o Senhor novamente falou com ela, né, que é uma outra irmã na verdade. O Senhor falou com ela exatamente isso, olha, você não vai mais pintar o cabelo. Deus proibiu todas as mulheres do mundo de pintarem o cabelo? Absolutamente não, isso não existe. Né? Mas era aquela irmã, era o que Deus tinha com ela, de como estava o coração dela diante de Deus em relação àquela pintura de cabelo. Então tem coisas que são muito específicas de cada pessoa, é Deus falando, determinando algo para você individualmente. Mas existe algo que é coletivo. Hoje, o nosso propósito eterno, nosso propósito único em comum é uma família de muitos filhos que se parecem com Jesus. O propósito de Deus hoje é, nós que somos discípulos dele, vamos pregar o evangelho a toda criatura e nós vamos buscar todos os dias, mesmo caindo e levantando, que a gente vai buscar o nosso propósito é ser semelhante a Jesus. Esse é o nosso alvo, né? Depois que a gente vem para Jesus, a gente entende o reino, a gente participa do reino, o nosso foco diário é o alvo lá no final, que é todos os dias buscar ser semelhante a Jesus. Então, o que isso tem a ver com a aliança do casamento? A aliança do casamento é algo inquebrável. E Deus fez uma aliança com o homem, né, com a terra, quando ele, depois do dilúvio, disse que jamais ele destruiria a terra novamente com água. E aí temos até hoje o sinal do arco-íris. Esse é o sinal de Deus para nós, de que ele não vai mais destruir a terra com água. Então, isso é para sempre, é eterno, é uma aliança. E toda aliança para Deus é eterna. E eu queria deixar aqui para vocês alguns versículos e uma história que fala exatamente sobre isso, sobre aliança. Em Josué, no capítulo 9, a partir do versículo 1, aqui conta a história dos gibeonitas. Era um povo que era vizinho, né, ali em Canaã, e eles sabiam que Deus tinha feito, né, eles sabiam desde lá da história do Egito, de como eles venceram o Egito, de como eles atravessaram o Mar Vermelho. Então aquela história
todos daquela região sabiam que o Deus de Israel, o Deus daquele povo, era um Deus muito poderoso. Então eles temeram, né? E o versículo 1 começa dizendo assim: todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande até o Líbano, ficaram sabendo disso. Os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então eles se ajuntaram de comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos rasgados e cheios de remendo. Calçaram sandálias velhas e remendadas e vestiram roupas velhas, e todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué, no arraial, em Gilgal, e lhe disseram: viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Aqui já estamos no versículo 7. Mas o homem de Israel respondeu aos heveus: talvez vocês morem aqui perto. Como podemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué: somos seus servos. Mas Josué perguntou: quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam: estes seus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor, seu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã. Aí o versículo 11. Por isso, os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: levem com vocês alimentos para a viagem e vão ao encontro deles, dizendo: somos seus servos, façam aliança conosco. Este nosso pão nós pegamos em nossas casas quando ainda quente, no dia em que saímos para vir falar com vocês. E agora aqui está ele, já seco e bolorento. Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados. E essas nossas roupas e nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Olha aqui o problema: não pediram conselho ao Senhor. Versículo 15. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança de lhe poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia, e as cidades deles eram Gibeão, Sefira, Beirote e Queriate-Jearim. Os filhos de Israel não os atacaram, porque os chefes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurou contra os chefes. Então todos os chefes disseram à congregação: nós juramos a eles pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Isso, porém, lhe faremos, vamos deixá-los viver, para que não venha ira de Deus sobre nós por causa do juramento que fizemos. E os chefes acrescentaram: deixe que vivam, e assim eles se tornarão rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os chefes lhe tinham dito. Josué chamou os gibeonitas e lhes disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moram aqui perto? Agora vocês estão sob maldição, e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então eles responderam a Josué: é que foi anunciado a estes seus servos, como certo, que o Senhor seu Deus havia ordenado ao seu servo Moisés que lhe desse toda a terra e destruísse todos os moradores de diante de vocês. Tememos muito pela nossa vida por causa de vocês e por isso que fizemos aquilo. Eis que estamos nas mãos de vocês. Trate-nos segundo o que bom lhe parecer e o que lhe parecer reto. Então Josué fez como tinha dito. Livrou eles, das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Então fica bem claro aqui que Josué foi enganado. Por que ele foi enganado? Porque ele não consultou ao Senhor. E por não consultar ao Senhor, ele fez uma aliança com o povo vizinho e não pôde tocar neles.
Então, eles tinham, né, por direito, porque Abraão tinha comprado aquela terra de Canaã antes de Jacó ir morar no Egito por conta da fome, né? Então, aquela terra era do povo de Deus. Eles vieram tomar posse, saíram do Egito e vieram para tomar posse de uma terra que era deles, que era Canaã. Sabendo disso, os gibeonitas fizeram um acordo de paz justamente porque sabiam que eles iriam perder a guerra, porque eles conheciam o Deus de Israel, né? Eles ouviam as histórias. O problema foi Josué não consultar ao Senhor. O meu problema, o seu e o problema de tantas outras irmãs foi apenas esse, não consultar ao Senhor antes de casar. E aí, se casou pela emoção, pelo desejo, pela vontade, e agora existe uma aliança. E aí, sabe o que acontece, minhas irmãs? Quando há uma aliança, ela é inquebrável. Agora vamos ver o que aconteceu lá na frente, 400 anos depois. Eu vou repetir, 400 anos depois, veja o que aconteceu. Agora nós vamos para 2 Samuel, no capítulo 21, a partir do primeiro versículo, diz assim: Nos dias do rei Davi, olha só, saímos de lá de Moisés e Josué para o rei Davi. Nos dias do rei Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. São 3 anos seguidos de fome. E Davi foi consultar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então o rei Davi chamou os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Os filhos de Israel lhe tinham feito um juramento de poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Veja que o rei Saul, que é antes do rei Davi, ele não matou os gibeonitas por maldade, mas ele achava que aquilo era zelo pelos filhos de Israel. Ou seja, o povo de Israel não se misturava com outros povos justamente porque os outros povos, eles tinham uma cultura diferente, muitos deuses, era uma bagunça. Então, assim, acabava atrapalhando. É aquela história, né, de não se sentar à roda dos escarnecedores, não andar no meio dos pecadores, para que isso não contamine. Então, para que não contaminasse o povo de Deus, o povo de Israel, Saul, por zelo, ele eliminou, destruiu alguns dos gibeonitas. E Davi perguntou aos gibeonitas: O que vocês querem que eu faça por vocês? Olha só, o rei Davi... Se você for em Israel até hoje, o rei Davi continua sendo uma figura muito importante. Então, o rei Davi perguntou para eles: o que é que vocês querem que a gente faça? Porque eles estavam passando fome já há 3 anos seguidos, sem entender nada por que o Senhor estava fazendo aquilo, e o Senhor revelou que era por conta da aliança que havia sido quebrada por Saul em relação aos gibeonitas. E aqui no versículo 3, Davi pergunta a eles: o que vocês querem que eu faça por vocês? E que resgate lhes darei para que abençoem a herança do Senhor? Então, para que a bênção do Senhor voltasse ao povo de Israel, ele precisava saber o que fazer para reparar o erro de Saul. E os gibeonitas responderam: a nossa questão é com Saul e com sua casa. Não tem nada a ver com prata nem ouro. Também não pretendemos matar pessoa alguma de Israel. Então Davi disse: o que vocês disserem, isso farei por vocês. Olha só, o rei chegar e dizer assim: o que vocês disserem, eu vou fazer. Quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos exterminados, sem que pudéssemos subsistir dentro das fronteiras de Israel, que nos seja dado 7 homens dos seus descendentes. Ou seja, os gibeonitas, né, pediram 7 homens da descendência de Saul, né? Ou seja, para que matassem, né? Enforquem eles diante do Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei Davi disse: eu vou dar, porque ele precisava reparar a aliança que havia sido quebrada. Mas o rei poupou Mefibosete, que era filho de Jonatas. Jonatas era filho de Saul, né? E ele tinha jurado a Jonatas que iria cuidar da descendência dele. Então, Davi só poupou Mefibosete, que era filho de Jonatas, era neto de Saul, mas era por conta de outro juramento que ele tinha feito ao Saul. Porém, o rei pegou os 2 filhos de Rispa, os filhos de Aiá, os filhos... Então, aqui ele já vai dizendo as pessoas, né, que foram 7. Eles pediram 7. E Davi entregou 7 pessoas da descendência de Saul nas mãos dos gibeonitas. E os gibeonitas foram lá, enforcaram esses 7 homens, né? Eles morreram ao mesmo tempo e pronto, né? A aliança foi restaurada. Essa história pode ser totalmente aplicada a qualquer tipo de aliança e também a aliança do casamento. Inclusive, essa foi a resposta do Senhor para mim na minha época, né, de deserto. Depois do deserto, né, também, que muitas vezes nós somos humanos e vem alguns questionamentos na nossa mente.
E é essa a resposta do Senhor para qualquer um. Essa aqui é uma aplicação para todo mundo, não é algo só para mim, só para o povo daquela época, só para os gibeonitas. É algo que para Deus é inegociável, é uma aliança. Então, por mais que 400 anos depois que Josué fez aquela aliança com aquele povo, Saul veio a quebrar aquela aliança e Deus trouxe fome sobre aquele povo de Israel na época de Davi. Davi não entendeu e Davi foi perguntar para o Senhor por que aquilo estava acontecendo. E o Senhor respondeu dizendo que foi a aliança que eles quebraram. Então Davi precisou restaurar aquela aliança e trazer paz novamente aos gibeonitas para que aquela aliança que é perpétua continuasse. Então o Senhor, minha irmã, pode ter sido que o seu marido te enganou para vocês se casarem, te levou para casar, eu não sei qual a sua situação. Ou ele não queria casar com você, mas casou por status, casou por qualquer outra coisa. Se você foi enganada, assim como Josué foi enganado, porque não consultou o Senhor. Lembre que esse engano, tanto lá de Josué quanto o nosso, em relação ao casamento, é justamente por não consultar ao Senhor. Porque se nesse momento você consultasse ao Senhor sobre o seu relacionamento, eu tenho certeza que Ele iria responder, né? Então, se você foi enganada e se casou enganada, não se importe, deixe com Deus qualquer questão relacionada à pessoa que te enganou. Mas você precisa cumprir a sua aliança até o fim. Não esqueça que a aliança do casamento é até que a morte separe. Somente a morte pode separar uma aliança feita diante do Senhor, seja por engano, seja como foi, mas foi uma aliança. Então o Senhor não negocia, é inegociável. E que o Senhor te dê sabedoria, minha irmã, para cumprir a vontade do Senhor e não a sua, e não os seus desejos, né? E não quando você está no deserto que percebe que seu marido está com outras mulheres e você quer dar o troco. Tudo isso são armas carnais. É você querendo fazer algo de acordo com o seu sentimento, o seu desejo. Mas se você decide usar as armas espirituais, é da forma do Senhor que você faz e espera nele essa justiça. Porque a Bíblia diz que aos adúlteros eu me vingarei, diz o Senhor. Então, se o teu marido é adúltero, é com o Senhor que ele vai ter, né, essa tal dessa vingança que talvez você espere. Ah, eu vou viver em prol de ver Deus destruir, fazer alguma coisa? Não, você só vai deixar diante da mão do Senhor e vai pedir misericórdia também. Porque quando nós erramos, nós pedimos a misericórdia do Senhor para nós. Então, quando alguém erra com a gente, é a mesma coisa. Nós pedimos misericórdia do Senhor para essa pessoa também. Porque a Bíblia diz que se a gente não perdoa, a gente não vai ser perdoado. Então, a gente deseja para o outro aquilo que a gente também quer para nós, que é quando a gente errar, o Senhor nos perdoar, né? E ser misericordioso para conosco. Mas é contra os adúlteros, é Deus que se vinga, não somos nós. Amém?